O doleiro Lúcio Funaro afirma que maior parte das operações da JBS com o BNDES teve ilícitos. Repórter Vitória Abel. Em depoimento à CPI do BNDES nesta terça-feira, o doleiro Lúcio Funaro afirmou que recursos do Banco de Fomento podem ter sido usados como parte do financiamento de campanhas políticas. Apontado como suposto operador de propinas e acusado de desvios na Caixa Econômica Federal e em fundos de pensão, Lúcio Funaro fez delação premiada na Operação Lava Jato e cumpre pena em regime semiaberto em Brasília. Funaro participou de operações financeiras do grupo JF Bertin e afirmou que parte da propina paga pelas empresas a agentes públicos eram mantidas com repasses da instituição BNDES. Segundo o doleiro, recursos privados e verbas do banco se misturavam no caixa das empresas. Quando uma empresa possui um caixa único, como é o caso aí do grupo JF ou do grupo Bertin, fica difícil você separar o dinheiro que vem do BNDES, do que está no caixa, do que está não sei o quê. Mas, obviamente, se eles pagaram, fizeram doações políticas através de Caixa 2, eles se utilizaram pelo menos de um percentual desses recursos que eram públicos. Aos parlamentares, Funaro afirmou que foram irregulares praticamente todas as operações do grupo JBS, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, com instituições financeiras oficiais. Segundo Funaro, a ação dos irmãos Batista contribuiu para destruir pequenos frigoríficos e produtores de gado. A gente vê que ele tinha influência no FGC, na Caixa, no Banco Brasil, no BNDES, só no BASA que eu não vi se ele tinha influência ou não. Mas todos esses órgãos de fomento, ele usou e abusou da sua influência. Lúcio Funaro considerava Joesley como um compadre, mas chamou o antigo parceiro de ladrão por calotes que somam 120 milhões de reais. O deputado federal Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que a CPI vai pedir a quebra da delação de Joesley para apontar o que o delator ainda está escondendo da justiça. A delação do Joesley Batista, nós vamos pedir a quebra da delação dele na CPI. Ele tem que voltar a ser preso, porque ele continua cometendo crime. E nós já temos aqui várias histórias que nos levam a isso. Por exemplo, a fraude na incorporação do frigorífico Bertin. Joesley e Wesley Batista tornaram-se os maiores produtores mundiais de proteína animal durante os governos petistas no processo de construção dos chamados campeões nacionais com recursos do BNDES. A CPI tentou ouvir os irmãos Batista, mas um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal livrou os dois de comparecer na comissão. Houve um tempo em que o instituto da CPI era muito valorizado. Hoje, isso caiu em absoluto descrédito. As CPIs vêm exibindo uma tendência para a desmoralização desde a época da CPI do Cachoeira, depois CPI da Petrobras. Essa CPI do BNDES, ela não faz nada além de forçar portas já arrombadas pela Lava Jato. É uma inutilidade. Comissão Parlamentar de Inquérito virou um outro nome para dinheiro jogado pela janela. Aliás, mesmo quando as comissões tinham uma certa relevância, um certo prestígio, já se criticava o circo que se formava e a maneira como os líderes dessas comissões se posicionavam publicamente, atraindo para si os holofotes na tentativa de obter capital político. De qualquer maneira, essa informação sobre os benefícios obtidos pela JBS com o BNDES a partir de atos ilícitos é mais um capítulo dessa novela entre JBS e governo e conluio entre empresários, e a qualificação, a forma como o Funaro chamava o Joesley Batista, chamava de compadre, é isso mesmo. No fundo, isso significa o capitalismo de compadres, que é o conluio entre empresários e políticos para que as empresas sejam beneficiadas e os políticos também com dinheiro que irrigava as campanhas políticas e não só desses políticos envolvidos nesse conluio. Só lembrando o seguinte, a JBS foi uma das campeãs nacionais pelo BNDES e a maioria das empresas que foram beneficiadas como campeãs nacionais fracassaram mesmo com a ajuda do BNDES. Triste.